Boa tarde, Deus abençoe muito você, Deus abençoe toda a sua família, a sua casa, os seus filhos, enfim, Deus abençoe muito você, muito obrigado pelo carinho, como é bom estar com você. Chegou mais um final de semana, minha gente, e quando chega final de semana é sinônimo de cuidado de saúde, chegou o Saúde e Fé. Eu tenho certeza que a sua semana foi maravilhosa, mas agora vai ficar mais bonita ainda, porque começou o nosso programa, onde a gente tem o privilégio de receber grandes médicos e especialistas que vão nos ajudar a cuidar mais e melhor da nossa saúde. Então relaxe onde você está, sente certinho naquela poltrona, naquele sofazinho, acompanhe o nosso Saúde e Fé. Eu quero de coração agradecer esse privilégio. Eu, Frei Rinaldo, em nome do nosso super time, a gente está com você e seja muito bem-vindo. Lembrando que você também pode ligar e participar. O nosso WhatsApp, gente, para você interagir conosco é fácil. 12 99707 4730. 12 99707 4730. E você já sabe que eu até vou falar aqui agora, para você acompanhar nos bastidores do nosso programa, as fotos, as enquetes, que é o nosso Instagram, Programa Saúde e Fé. Vá lá, curta e recomende também com muito carinho, minha gente. Minha gente querida, os meses de junho e agosto abrigam o inverno e essa estação do ano traz, para além das temperaturas mais amenas, alterações importantes no funcionamento do sistema cardiovascular. De acordo com os estudos, há uma relação direta entre o inverno e o aumento significativo de casos de internações por doenças cardíacas. E para a gente conversar tudo sobre esse assunto, o programa me interessa muito, minha gente. Eu já falei com ele, já tive um infarto, tem 2 molinhas aqui, então o programa me interessa barbaridade. E para você também. Então vamos receber com muito carinho, minha gente, o Dr. Silas Ramos Furquim, nosso médico cardiologista, para entrar na salinha da saúde. Boa tarde, doutor Silas. Doutor Silas Furquim. Posso chamar de doutor Silas Furquim? Pode. Doutor, o senhor já viu a introdução ali, né? Eu tenho 2 molinhas ali, doutor, né? Então tem que ter cuidado no inverno, doutor? Tem que redobrar o cuidado, com certeza. Então vamos falar sobre isso? Vamos. Né? Doutor, por favor, sente-se. Minha gente, doutor Silas Furquim já está aqui, o nosso médico cardiologista, que aceitou o nosso convite para falar sobre como a gente pode cuidar desse coração, desse órgão tão importante, assim, que a gente sabe que quando é o símbolo do amor, a gente vai falar do amor, desenha um coraçãozinho, faz o coraçãozinho, enfim, mas é um órgão que fica doente, né? Vamos tentar hoje entender o porquê, como a gente pode prevenir. A primeira pergunta, doutor, por que o inverno, né, potencializa, né, alguns probleminhas a mais do coração, doutor? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Uma honra para nós. Poder entrar um pouquinho na casa de todo mundo, espero que possa ajudar de alguma forma, trazer alguma informação. E o grande motivo de aumentar as doenças cardiovasculares no inverno, nesse período é onde a gente tem um maior número de doenças respiratórias, onde tem as infecções respiratórias e isso gera uma inflamação no corpo. Então, às vezes, uma plaquinha de colesterol que estava lá quietinha, se desenvolvendo silenciosamente, porque as doenças cardiovasculares são silenciosas e nesse momento o corpo está inflamado, às vezes é o momento que essa placa ali ela fica instável e pode ter um infarto ou a descompensação de insuficiência cardíaca. Por isso que é tão importante, além dos cuidados de higiene, a vacinação. Já foi provado que a vacinação para doenças como influenza, a vacina para gripe reduz o risco de descompensações. Gripe, dengue, Covid, ou seja, estar em dia com o quadro vacinal, doutor? Tem que estar em dia com o quadro vacinal. Isso reduz doenças cardiovasculares, principalmente no inverno. No inverno também, doutor, a gente toma pouca água, né? Porque é fria, geladinha, enfim. A gente faz pouco movimento, pouco exercício. Isso também influencia negativamente? Não, com certeza. A gente fica mais sedentário, fica mais difícil sair de casa, começa a comer mais carboidrato, mais açúcar, mais doce. Também existe a questão devido ao frio, a gente tem os vasos ficam mais contraídos, que a gente chama de vasoconstrição, isso pode gerar um aumento da pressão. É comum pacientes que têm pressão alta, no inverno ter ali um certo aumento dos níveis de pressão e isso acabar gerando uma descompensação da doença que ele já tem ou que não sabe que tem, né? Okay. O que é muito comum também. Agora, doutor Silas, assim, a gente está falando sobre saúde do coração. O coração dá alguns sinais? Ou seja, o coração digamos assim, o senhor falou da questão da inflamação, o nosso corpo está inflamado, obesidade, tudo mais assim, o coração recebe essa carga, ele sofre essas cargas das outras coisas que não estão sendo cuidadas, ou ele próprio, por ser um órgão, também sofre suas consequências? O coração ele pode ser
causa-consequência, né? Ele pode sofrer as consequências do estilo de vida e ele também tem as doenças que já nascem no coração, que são próprias do coração, né? Existe um termo, aí foi cunhado um termo do continuum cardiovascular, do latim mesmo, contínuo, que a ideia é assim, que as doenças cardiovasculares, o infarto, o derrame, o AVC, não vem de uma hora para outra. A gente sempre tem essa ideia assim, eu estava bem, meu pai estava bem, de repente ele começou a ter dor no peito e infartou. Mas aquilo não começou ali, aquilo começou anos atrás. Começou com o sedentarismo, o tabagismo, o aumento do peso, a hipertensão, e todos esses fatores ao longo do tempo foram gerando ali o acúmulo de colesterol, a formação da placa de colesterol. O álcool também. O álcool também. Em algum momento isso foi acontecendo, e aí aquele momento fatídico que a pessoa vê ali o que aconteceu. Não é nada súbito, doutora, assim, pode até ser. É a ponta do iceberg. É o resultado de um processo, doutor. E daí que vem o conceito de prevenção. Porque uma vez que isso começa ao longo do tempo, se você tomar uma atitude já de forma precoce, você consegue ou barrar esse processo ou postergar esse processo. Doutor Silas, assim, me responde uma dúvida assim. Uma supercarga de adrenalina, né? A pessoa está passando um momento, um pânico, um medo, né? Sofreu alguma coisa, ou seja, um impactante, que foi tão forte, que é o organismo, para se defender, para o estado de alerta, joga uma supercarga de adrenalina. Assim. Isso também pode influenciar no coração ou num possível um estupim de um infarto, doutor? Pode sim. Isso pode gerar um pico hipertensivo. Inclusive tem uma síndrome, não sei se alguém já ouviu falar, síndrome do coração partido. A pessoa sofre uma carga adrenérgica muito grande, geralmente relacionado com algum problema emocional, alguma situação de estresse emocional, e o coração ali entra numa insuficiência cardíaca aguda, devido a essa descarga adrenérgica. Também existe essa condição. Porque eu disse isso, não foi em vão, doutor, assim, porque eu estava passando uma experiência própria, assim, acho que é até interessante ilustrar. Eu estava voltando aqui de Aparecida, vim gravar, né, na época da padroeira, a gente vem gravar o programa assim, estava voltando para casa, normal, tinha missa, né, e aí de repente na Dutra, né, fechou tudo, escureceu tudo, né, uma ventania, os caminhões pararam, eu só via outdoor passando por cima de mim, etc. Ou seja, um momento de terror e de repente um granizo, uma chuva de granizo fortíssima, que eu sozinho no carro me segurava nos vidros, doutor, assim, para que o granizo não quebrasse, né, o para-brisa. Ou seja, foi uma descarga tão grande de medo, de pavor, enfim. Isso foram uns dias antes do meu infarto. Por isso que eu perguntei dessa carga, né, dessa carga emocional, psicológica, de adrenalina, se pode influenciar, claro que não foi a única, mas pode assim desencadear um processo, doutor? Pode. Eu senti uma dor a partir daquele momento e 3 dias depois eu infartei. Pode, sem dúvida. Pode ter ali contribuído para instabilizar aquela placa de colesterol que estava ali, aquele entupimento, o coração estava se segurando e aumentou a demanda, exigiu mais do coração. E um coração que já estava ali com algum problema que a princípio estava dando conta do recado, mas aquilo exigiu demais dele, né? Isso aí pode ter contribuído sim, com certeza. Eu sei que eu vivi isso daí. Eu vou pedir para o doutor ficar em pé, doutor, assim, porque aqui a gente tem umas ilustrações que a gente preparou com muito carinho, para o senhor mostrar para a gente, doutor, assim, o coração, a anatomia do coração e também assim o fluxo sanguíneo aí do que está acontecendo. Pode jogar para a gente aqui, por favor, ô Carolzinha? Olha, então isso aqui é o fluxo normal. Vai explicando, doutor. Isso, esse aqui é uma artéria, ali os glóbulos vermelhos passando, e a gente vê esse amarelo que é o colesterol que está entrando embaixo da placa. Essa é uma placa... Ele não tem contato com o sangue, está embaixo. Não tem. É uma placa que a gente fala que ela está estável. Ela chega a entupir, então assim, no momento de maior esforço... Devagarinho, olha, perceba, gente, olha ao que longo dos anos. No momento de maior esforço, subir um morro, fazer alguma atividade, a pessoa pode sentir dor no peito, mas aí ela passa. Essa é a angina. É o que aconteceu comigo, isso aqui. Mas essa é a angina que a gente fala estável, porque assim, parou, passou a dor, né? Ok. Agora, quando essa placa aqui se rompe e esse tecido gorduroso aqui de colesterol tem contato com o sangue, isso forma um coágulo e um entupimento agudo e total. Porque as plaquetas vêm, é um objeto estranho, opa, aconteceu alguma coisa naquela avenida lá.
forma um coágulo e fecha. Essa é a angina instável, porque daí mesmo no repouso a dor continua, porque fechou abruptamente. A plaqueta foi lá para ajudar, mas coagulou, porque é a função dela, e aí bloqueou. E aí bloqueou. O infarto estava acontecendo. Exato. E essa placa aqui, ela vai se acumulando ao longo dos anos, né? Ok. Por que ela acumula, doutor? Então, ela acumula por diversos fatores de risco. A gente falou da prevenção, né, que seria os fatores de risco ao longo do tempo, mas também existe um outro conceito que é o acúmulo de fatores de risco. Por exemplo, é como se fosse um copo d'água que transborda. Para chegar no infarto, você precisa transbordar, né? E seria os fatores de risco que você vai colocando nesse copo. Tabagismo, obesidade, dieta, são fatores modificáveis, que você consegue mudar. Agora, tem fatores não modificáveis. Idade, a gente vai ficando mais velho. Raça, você nasce já. E a genética. Então, hoje em dia, faz parte da consulta com o cardiologista perguntar da história da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos filhos. Familiar, preste atenção. Tem um infarto na família, preste atenção, né? Isso. Vai se prevenir. Né? Principalmente se for infarto precoce. A gente fala infarto precoce em homens com menos de 55 anos e mulheres com menos de 65 anos. Isso fala a favor de que esse processo está muito acelerado. E talvez tenha aí um fator genético lá nesse copo, uma boa porcentagem de genética. Porque tem pessoas que você vai falar assim, conheço quem fuma a vida toda e não teve. Conheço quem fuma só um pouquinho e teve. Então, às vezes é a soma. O processo está acelerado, às vezes por uma carga genética importante. Eu me enquadro nisso, então, doutor. Temos outra animação do coração ali. Olha, então isso aqui... a gente o coração. Eu vou, a partir dessa ilustração, colocar uma situação minha também. Quando teve o resultado todo, eu fiquei com uma hipocinesia, né? Aquela parte onde estava, né, foi colocado o stent, as molinhas, ficou com um movimento diferencial, diferente do resto do coração. É hipocinesia, é um movimento mais lento, doutor. Isso é perceptível? Acontece também? Isso, você imaginar que essas aqui são as artérias do coração, as coronárias, né? E essas são os vasos que vão sofrer o entupimento. O entupimento, ele geralmente ele é localizado, por exemplo, nessa artéria, nessa ou nessa. O infarto geralmente é em uma, pode ser em mais de uma. Mas geralmente, por exemplo, se for nesse ponto, o que vai ficar para baixo vai ficar sem sangue. Então essa região do coração aqui vai sofrer, essa parte do músculo cardíaco vai sofrer e ela vai ficar, como o senhor falou, hipocinética, né? Você vai ver que ela não vai ter aquela força de contração. Tem pessoas que têm essa aterosclerose difusa. Tem gente que tem essa doença em vários vasos. Voltou no compasso, está tudo ele agora no compasso. Por um tempo, doutor. O que é o grande determinante disso, dessa recuperação, é a rapidez no atendimento. Hoje em dia a gente tem uma melhora muito grande aí no SUS, no privado, do atendimento, com cateterismo de urgência, medicações que podem ser feitas mesmo na UPA, na unidade aí de pronto atendimento que não tenha cateterismo. Existem alternativas para tratar o infarto. Então, tempo é músculo, se fala, né? Quanto mais rápido, maiores chances dessa recuperação, né? Quanto melhor o atendimento, mais rápido, maiores as chances. O que me ajudou, doutor Silvio, né, colocando uma experiência pessoal, o que me ajudou quando o nosso médico cardiologista, um abraço, doutor Pedro, doutor Érica, o que me ajudou é que, de tantos programas de televisão que a gente faz, de tantos entrevistar vocês médicos, né, os cardiologistas, o doutor falou assim, a tua sorte que o Frei soube fazer a leitura dos sinais a tempo, né? A tempo, ou seja, sentiu aquela dor, aquela pontada, enfim, aquela dor em aperto, como o doutor pode explicar mais detalhe, ou seja, o Frei foi procurar, porque poxa, isso não é normal, não é só uma dorzinha, está acontecendo alguma coisa aqui, e eu fui logo buscar ajuda, doutor, e foi a sorte. Informação é tudo, né? Informação nos ajuda a ter mais saúde. A informação realmente é importante nesse quadro. Tempo é músculo? Tempo é músculo. Temos mais uma animaçãozinha, aproveitar que o doutor está aqui, né? Mais uma ilustração bonita aqui. Isso aqui, doutor, aí é uma 3D aqui, 360 graus aí. Isso, aqui a gente vê o coração bombeando e os fluxos sanguíneos, né? Olha só. Aqui a gente vê que o coração, essa é a principal função dele, bombear o sangue de forma efetiva, né? Após um infarto, onde fica cicatrizes, onde não há recuperação da força de contração, ou
pressão arterial descontrolada por muito tempo, essa força de contração pode ficar reduzida. Ok. E essa bomba aí ser menos efetiva. Isso gera o que a gente chama de insuficiência cardíaca, né? Entendi. Às vezes, pessoas que não infartam pode ter. A segunda maior causa aí de insuficiência cardíaca é a hipertensão arterial não controlada. É como se você tivesse, eu falo isso para os meus pacientes, é como se você tivesse vindo de São José para Aparecida de carro a 100 por hora, conforme tem que ser, só que seu carro está na 4ª marcha. Ok. A pressão está alta. Esse motor, uma hora, ele não vai aguentar correr a 100 por hora. Entendi. Então, essa é a consequência da hipertensão não bem controlada. Só para as pessoas em casa entenderem a ilustração, o vermelhinho é o sangue que está indo pelas artérias, o azulzinho é o sangue que está voltando pelas veias. Exatamente. Então aí que está o nosso sistema, o nosso circuito fechado aí, nosso sistema circulatório. Doutor, vamos sentar aqui com muito carinho. Doutor Silas Furquim, nosso médico cardiologista, ensinando tudo sobre esta realidade, assim. Agora, a gente falou, assim, a sorte do freio, o freio soube ler os sinais, né? Que sinais são esses, doutor? Falando especificamente do infarto, né? Os sinais da angina são, assim, uma dor, geralmente aqui no peito, ela começa aqui nessa região, ela pode ser um aperto, pode ser pontada, pode ser queimação, mas é uma dor aqui. Tem paciente que me descreve que é como se tivesse alguém sentado no peito dele. Okay. E essa dor ela pode irradiar para o braço esquerdo, para o pescoço ou para as costas. Okay. A dor, se ela for forte, ela também pode dar suadeira, sudorese, suadeira, e pode dar náusea também. Foi o que aconteceu. Eu estava rezando missa, doutor. Me desculpe ilustrar, porque eu passei por essa realidade, né? Eu estava rezando missa, assim, o que está acontecendo? Um certo momento eu senti uma sudorese grande, né? Suadeira, que eu passava a mão, assim, e aí umas vertigens, uma tontura, que eu estava no altar, eu estava no altar, eu segurava, doutor, no altar, porque eu não conseguia, né? Ou seja, o que está acontecendo? Eu só dizia assim, Senhor, eu preciso terminar essa missa. Era uma missa de saúde, muitos doentes de câncer ali, enfim, e aí, de repente, terminou a missa, consegui terminar a missa, aquela dor ali. Aí eu disse assim, eu tinha 3 missas naquele dia, essa foi às 10 da manhã, terminei lá pelas 11, 11h15, 11h30, estava tudo pronto. Eu falei assim, eu vou descansar um pouquinho, a próxima é às 3 da tarde, eu vou almoçar, descansar um pouquinho, me refazer, porque eu não estou bem. Quando eu fui lá, comi até um bife com brócolis, né, e fui para o quarto. Quando eu fui para o quarto, eu vi aquela minha mesa cheia de remédio, de mais remédios para dores musculares, assim, eu tive a tentação de tomar outro. Eu falei assim, não, isso não está normal, não é normal. Desci, a funcionária da igreja falou assim, Frei, o senhor está branco, está pálido, então corre lá na igreja, o primeiro carro que você encontrar, deixa ligado que eu estou indo, né? Então foi a sorte, o médico falou, o Frei soube ler os sinais a tempo, né? Porque nem sempre dá tempo, né, doutor? Exatamente, o infarto é uma doença uma doença cruel, com alta mortalidade. Até 50% dos casos pode ter morte súbita e não chegar ao atendimento. E uma vez tendo atendimento, ter um bom atendimento faz toda a diferença, né? E isso a gente tem acompanhado historicamente que tem melhorado o atendimento. Agora, falando especificamente do infarto, ok, essa dor, mas às vezes uma dor no peito pode ser uma dor muscular, acúmulo de gases, assim, como identificar, né? O senhor até falou assim, parece que uma pessoa está sentada em cima, no peito. Essa é a dor típica, né? E realmente diferenciar de dores que não são cardíacas, musculares, o peito tem muitas estruturas que podem doer, né? É uma tarefa difícil, acho que por isso que o médico ainda não foi substituído, né? Ele tem que fazer ali, montar o quebra-cabeça, ouvir a história do paciente, ver os fatores de risco. É diferente uma dor no peito de um paciente jovem, de um paciente que já é tabagista há muito tempo, obeso, hipertenso, e tem que também lançar mão de alguns exames complementares, eletrocardiograma, exames de sangue. Mas assim, acho que a mensagem é uma dor com essas características, que está durando mais que 5 minutos, procurar atendimento médico, porque aí tem um profissional de saúde que vai poder fazer uma triagem e diferenciar se se trata de um infarto, uma síndrome coronariana aguda ou não. Então, uma dor com essas características, durando mais que 5 minutos, é procurar atendimento, porque tempo é músculo, né? Aí, doutor, a pessoa chega no consultório do doutor Silas, eu estou bem, doutor, só assim, a pressão alta. Ou seja, pressão e hipertensão também tem reflexo no coração, doutor? Tem, a pressão alta é muito comum, acho que todos nós conhecemos quem tem pressão alta,
E é muito comum a pressão não estar bem controlada. E assim, isso é muito, muito frequente. E essa pressão aí descontrolada ao longo do tempo, ela vai machucando os órgãos. A pressão alta, ela não só o coração, causando infarto, insuficiência cardíaca, ela também faz mal para o rim. É uma das principais causas de diálise, leva à insuficiência renal e também machuca o cérebro, AVC. né? AVC, derrame, e também pode machucar o olho, retinopatia. Então é muito importante ter a pressão bem controlada. Nessa tarefa aí da pressão bem controlada, um grande aliado que eu estou vendo aí hoje em dia as pessoas estão tendo mais acesso à automonitorização. Aqueles aparelhos que você consegue comprar na farmácia. É importante que seja um aparelho com selo do Inmetro. E o aparelho de pulso, ele não é tão bom quanto o de braço. Assim, o custo ainda não é assim dos mais baratos, mas é algo mais acessível. Tem uma propaganda muito grande, tem propaganda, doutor, assim, relógios específicos que você coloca lá, isso funciona? Que orientação? Orientação. Eu acho que isso, a tendência é que esses dispositivos vestíveis, que se fala, né, wearables vestíveis, vão ser incorporados no cuidado da saúde cada vez mais. Para a pressão especificamente, eles ainda estão trabalhando na acurácia. A pressão que o relógio ou aqueles aparelhos conseguem ver ainda precisa ser confirmada, mas algumas arritmias já está bem estabelecido que eles conseguem identificar, principalmente a fibrilação atrial. Okay. Isso aí, alguns dispositivos, né, não são todos os relógios que têm essa liberação, mas o Apple Watch da Apple, ele já bem estabelecido para identificar a fibrilação atrial. Ajuda muito a fazer o diagnóstico. Mas esse de farmácia, só para a gente chamar o intervalo, seja entre pulso e braço, prefiro o de braço? O de braço, sem dúvida. Okay. Ele é bem melhor. Gente, quantas informações aí, cuidado, saúde do nosso coração com o Dr. Silas Ramos Furquim. Vou chamar o intervalo, na sequência temos muito mais informações para você, para cuidar desse tum-tum-tum, que seu coração bata feliz, viu, gente? Além, é claro, das perguntas do nosso WhatsApp. A gente volta já já, porque você merece tudo de bom. E já estamos de volta com o nosso programa Saúde e Fé, hoje falando sobre saúde do coração com o Dr. Silas Furquim. Mas antes de continuar nosso bate-papo com ele, que está muito interessante, né? E é importante a gente receber essas informações, eu também tenho assim, um agradecimento a fazer para você. E aliás, um convite. Você já pensou em colaborar com o Santuário Nacional, mas não sabe como? Trago a solução ideal para você. Participe da família dos devotos. Ao dar o seu sim, você passa a colaborar conosco em prol da evangelização. Suas mãos generosas cuidam da casa da mãe. E por gratidão à sua participação, preparamos presentes especiais para você e sua família. As revistas, um material preparado com amor e cuidado de mãe. São enviadas todos os meses. Assim, pelo boleto da revista, você pode fazer a sua doação. Você pode ajudar também utilizando o boleto do seu calendário de 2024, o boleto da revista ou pelo Pix com o cartão do devoto. Seu gesto de amor é o impulso necessário para ajudar nos cuidados com a casa de Nossa Senhora. Se você também quer participar, acesse a12.com/família dos devotos ou ligue para o telefone mais amado desse planeta, minha gente, 0300 210 1210. Aceite esse chamado e faça parte da família dos devotos. Nossa Senhora espera por você com muito carinho, com muita gratidão, viu? Mas vamos continuar nosso bate-papo aqui com o Dr. Silas, nosso médico cardiologista, sobre a saúde do nosso coração. Doutor, né? Criança pode ter, a doença do coração é só de gente grande ou não? Não, criança também pode ter doenças cardíacas. Geralmente são as doenças congênitas, né? Nasceram com aquilo. Nasceram com aquilo ou com alguma alteração genética e acabam desenvolvendo rapidamente, ali antes dos 10, 15 anos já pode ter alguma manifestação. Muito pouco comum crianças terem as doenças já dos adultos, né? Infarto, mas essas cardiopatias genéticas e também as congênitas são comuns. Antigamente, doutora, claro, o assunto aqui não é obesidade infantil, que a gente já fez um programa sobre isso. Antigamente se dizia uma criança assim, né, fofinha, né, um pouco mais volumosa, nossa, quanto está esbanjando saúde, né? Hoje a gente sabe que é um risco muito grande, principalmente, ou seja, antigamente as crianças brincavam mais, a gente está nessa cultura da criança é muito mais digital, muito mais do touch, muito mais do tablet, do celular, do computador, enfim, estão brincando menos, enfim, e estão ganhando peso.
isso pode ter consequências lá na frente do coração? Não, sem dúvida. A obesidade infantil ou na adolescência aumenta o risco de um adulto hipertenso, um adulto obeso, e aquilo que a gente comentou de tempo de exposição com aquele fator de risco, então essa pessoa ela vai ter um maior tempo sendo obesa, vai desenvolver a hipertensão mais precocemente. O que a gente vê é a pressão alta começar ali pelos seus 30 anos, no começo dos 30 até os 40 já pode aí ter o desenvolvimento da hipertensão, mas tem pessoas que desenvolvem mais precocemente e muitas vezes relacionado a isso, né, a obesidade. E se ela já começa na adolescência, a chance de ser um adulto obeso é muito maior, né? Qual é a idade, doutor, assim, que seria para começar a visitar um cardiologista, ou não tem idade? Esse é um tema controverso, é difícil assim alguma sociedade se posicionar, pontuar, né? Mas, por exemplo, quanto à pressão arterial, já se sabe que a partir dos 18 anos é bom medir periodicamente a pressão arterial. E acho que nessa decisão é importante a história familiar. Eu já tenho um pai, um tio que infartou com uma idade mais precoce e também os outros fatores. É fumante, é obeso, talvez isso tudo leve a você a começar uma avaliação periódica já em idades menores, né? E não esperar sintomas, né? Aí chega no consultório do Dr. Silas, aquela pessoa já é nervosa por natureza, né? Entra em pânico quando está na frente do médico, vê um jaleco branco, pior ainda, né? Então a pressão vai lá para cima, oscila, isso também. Como lidar com essa situação, doutor? Essa é a famosa hipertensão do jaleco branco, né? Que se fala, né, que a pessoa vai no consultório, no hospital e aí a pressão está alta. Uma das formas é isso que a gente estava comentando da monitorização residencial da pressão arterial, que é onde a pessoa leva o aparelho, faz as medidas no ambiente dela, calma, e aí você consegue ver a diferença. Em casa está tudo bem, chega aqui está alto. Tem um outro exame que chama MAPA, Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial, onde a pessoa fica 24 horas com o aparelho e ele vai registrando ali a pressão ao longo do tempo, né? Isso é muito, muito útil. E é uma medida interessante para ver hipertensão também no sono. É interessante ver o comportamento da pressão durante o sono, porque isso está muito relacionado com a apneia do sono, né? Ali a gente sempre... Eu pego assim um exame, vejo que o paciente à noite, às vezes a pressão até sobe, a primeira pergunta é para a esposa, ele ronca, né? Porque geralmente ele não sabe que ronca. Aí ela fala, ronca muito. Também a apneia do sono está relacionado com o desenvolvimento da hipertensão ou também dificuldade no controle da hipertensão, né? Por que a literatura também mostra, doutor, assim, experiências no dia a dia, por que existe então, essa situação assim, a pessoa partiu enquanto estava dormindo, ou seja, o que acontece no sono, assim, sono e coração? A gente está cada vez mais entendendo a importância da saúde do sono, no impacto do sono na saúde em geral, né? Existem esses relatos de morte súbita durante o sono. É difícil definir, bater o martelo assim as causas, mas geralmente relacionadas a síndrome coronariana aguda, um infarto ou arritmias, né? Geralmente é uma pessoa que já tem ali alguma coisa de base que levou aquilo. A apneia do sono leva ali também uma hipóxia. A respiração, a pessoa parece que para de respirar por um tempo, né? Ela se engasga e aí isso gera também uma redução do oxigênio, isso gera um estresse adrenérgico durante o sono e isso que gera o aumento de pressão aí. E isso pode estar tudo relacionado, né? Queridíssima diretora, tem pergunta chegando, é o momento aqui do nosso Saúde e Fé interativo. Adriana Fernandes de Guaratinguetá, São Paulo. Boa tarde, Adriana, seja muito bem-vindo, Adriana. Meu pai sofreu 2 infartos, tem algum fator hereditário? Eu devo procurar um cardiologista? Se tem histórico familiar, deve, mas o doutor vai confirmar isso, quer ver, Adriana? Isso, boa tarde, Adriana, obrigado pela pergunta, mas é exatamente isso, as doenças cardiovasculares têm um fator genético importante e em algum grau, mais ou menos, tem um fator genético. Até que grau, doutor? Pai, mãe, vovó... O mínimo que a gente tem que avaliar são os familiares de primeiro grau, que a gente fala, né, de um heredograma de 3 gerações. Então, olhar o pai e a mãe e ver também irmãos e filhos, né? O que chama muita atenção é isso, infarto precoce. Homem menor que 55 anos e mulher menor que 65 anos, isso aí tem que
levantar uma suspeita, opa, e tem alguma coisa que pode ser genética, que está antecipando esses eventos, né? Que não precisou de tanto tempo para vir a ter um infarto. Mais de um evento na família, pai, tio, às vezes do mesmo lado, isso também chama atenção. O meu pai faleceu com 56, doutor, então jovem. Eu tenho um histórico, então eu tenho esse cuidado, mas olha que interessante, apesar de todo o cuidado, né, eu também comprova, corroboro o que o senhor está falando. Existem algumas doenças genéticas que são assim até mais agressivas com relação ao colesterol. Existe a hipercolesterolemia familiar, que inclusive ela dá até sinais no exame físico. Ela pode dar acúmulo de colesterol aqui na pálpebra, você pode ter alguns sinais, são doenças mais raras, não são doenças assim do dia a dia, mas a história familiar também chama muita atenção. O senhor falou da pálpebra, me lembrou de outra coisa que isso correu à internet, com algumas fotografias. Dizem que quando você tem uma dobrinha aqui na orelha, aqui que tem assim, um valinho aqui, cuidado com esse valinho, quem tem esse valinho assim, você pode ter doença, ter infarto, assim, ter propenso a infarto. Isso é mito, é verdade? Não, isso é descrito na literatura médica, é uma associação. Eles viram que pacientes que têm essa marca aqui no lobo da orelha têm aí maior incidência de doença aterosclerótica, aterosclerose no coração, né? Maior incidência de infarto, mas é uma relação assim de associação, né? Okay. É difícil você encontrar uma causa e efeito, né? É interessante, mas valeu a dica. Mais perguntas chegando aqui, a Janaína Borges, de Americana, São Paulo. Boa tarde, Janaína, bom final de semana para você. Meu marido descobriu que está com insuficiência cardíaca, tem tratamento ou é só o transplante mesmo? Pergunta a Janaína. Boa tarde, Janaína. Obrigado pela pergunta. A insuficiência cardíaca é um capítulo à parte, né? A insuficiência cardíaca... O que é uma insuficiência? É quando o coração, aquela bomba cardíaca, ela está com dificuldade de bombear o sangue. Existem diversas causas, a principal delas é o infarto, né? Ou a doença aterosclerótica, o entupimento das coronárias. Hipertensão também é uma causa. No nosso Brasil ainda tem muito doença de Chagas. Isso é uma causa de insuficiência cardíaca. Doenças da válvula, cardiopatias reumáticas, febre reumática. Isso como se a válvula ficar ali por muito tempo e demorar para fazer a correção cirúrgica pode gerar insuficiência cardíaca. E as idiopáticas, que são as que a gente fala que não se encontra uma causa bem estabelecida, que também tem causa genética. Às vezes na família alguns familiares podem ter insuficiência cardíaca, um pai, a mãe, algum parente. A insuficiência cardíaca, o tratamento melhorou muito, muito, muito. Começou assim, o tratamento iniciou em 1990 e vem evoluindo, novas drogas chegando, novos medicamentos. Uma boa parte dos pacientes consegue viver bem, com qualidade de vida, com essa doença. Lembrando que é uma doença crônica, né? Ela não vai assim ter uma cura. Alguns casos que pioram, apesar do tratamento, esse sim é importante se avaliar a necessidade de um transplante cardíaco. Eu sei que eu tenho que tomar meu kitzinho pro resto da vida. Isso já está claro, né? Já entrou na minha rotina. Márcio Barbosa, de Contagem, Minas Gerais. Boa tarde, Márcio. Muito bem-vindo também a você, ao Saúde e Fé de Contagem. Antes de fazer alguma atividade física, eu devo fazer um exame do coração? Tem algum risco, né? É importante, né, doutor? Sim. Boa tarde, Márcio. Respondendo a pergunta, atividade leve, ela pode... Uma caminhada leve, um exercício leve, ele pode ser feito, mas uma atividade moderada ou intensa, pelo menos uma avaliação mínima, a depender da idade. Paciente jovem, que não tem nenhum fator de risco, nenhuma doença, um exame clínico, um eletrocardiograma é suficiente. Agora, pessoas que já têm mais fatores de risco, é importante talvez uma avaliação mais completa, mas independente. Mesmo em quem não tem doença e quem já teve doença, a atividade física é muito, muito boa. Ela assim, é um grande remédio. Santo remédio. É um santo remédio, sem dúvida. Porque eu também aconteceu com isso, fazia caminhadinhas leves, enfim, depois passou um tempo, o doutor disse, Frei, agora você está habilitado para fazer um exercício um pouco mais pesado. Então, 3 vezes por semana eu estou lá levantando peso, doutor. Sem dúvida. Mas sempre com acompanhamento, né? Isso é importante. Ou seja, antes, doutor, posso, né? O que eu posso? Até qual é o limite? Importante isso, porque não é fazer, porque pode ter episódios ali abruptos que você tem que
E o preparador físico tem que saber, olha, eu estou fazendo exercício por causa disso. Tem que saber, porque acontecer alguma coisa, ele também tem onde socorrer, né? Isso é importante, que a cardiologia está cada vez mais estudando não só evitar maus hábitos, como a influência dos bons hábitos na saúde cardiovascular, né? Atividade física, tempo de qualidade, de lazer com a família, redução do estresse. Inclusive, teve um dos maiores congressos americanos agora, 2 meses, e um estudo brasileiro de uma brasileira teve um destaque lá. Eu vi a reportagem. Enorme, que foi a influência da religiosidade, da espiritualidade, na verdade. Ela não focou numa religião específica. E promover a espiritualidade reduziu a pressão arterial das pessoas, dos hipertensos, ajudou no controle. Tem um cardiologista, doutor, que é um famoso livro, está traduzido em português, É Melhor Acreditar, né? Tem um título assim, É Melhor Acreditar. Justamente fala dessa importância de uma vida saudável, emocional, psicológica e espiritual. Como a oração, como elevar o espírito a Deus, isso faz assim, é uma medida de proteção também ao coração. Mas, doutor Silas, ou seja, a gente está no coração, falando de saúde do coração, enfim, quais são os principais exames assim que tem que fazer, que é bom fazer? O senhor já citou lá um eletro. Por que é um eletro? Por que eletro, né? O eletrocardiograma, ele traz muitas informações, é um exame simples, baixo custo, é um exame fantástico, assim, captar ali a atividade elétrica do coração, e ele consegue mostrar o ritmo cardíaco, os batimentos, e ele também dá dicas do formato do coração, o tamanho, posicionamento. Então, uma pessoa que está com hipertensão por muito tempo, através do eletrocardiograma, você consegue sugerir se ele está grosso, se esse coração já está engrossando ou não, posição. Então, ele dá várias dicas, é um bom exame, né? Por que eletro? O nosso coração dá choque? Cada célula do nosso coração é uma célula com potencial elétrico, né? O coração, ele depende do estímulo elétrico para ele bombear da maneira correta. Então, o coração, ele também pode ter doenças da parte elétrica, as arritmias, da parte das válvulas, da parte das coronárias e da parte do músculo, né? E o músculo cardíaco é um músculo com células aí com potencial elétrico. Então, esse exame, ele capta a atividade elétrica das células cardíacas. É um dos principais exames, doutor? Ou seja, é o mais acessível e também é um dos básicos, assim, que tem que fazer? Sim. É um exame bem acessível, básico e muito útil para o cardiologista. É o que define, por exemplo, a conduta inicial. Ele consegue ver se a pessoa está infartando ou não, inicialmente, assim, o tipo de infarto. Então, ele é um exame fantástico. No check-up do coração, isso faz parte? Faz parte, depender ali da idade, dos fatores de risco, tudo é individualizado, mas, por exemplo, para uma liberação de atividade física é recomendado fazer um eletrocardiograma inicialmente. E é o que eu falo para os meus pacientes, são exames iniciais de triagem, qualquer alteração você tem que aprofundar, né? O senhor saiu de casa hoje, veio até aqui para a gente gravar esse programa, fazer esse programa. Ou seja, eu não posso esquecer de falar isso lá no programa. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar, alertar, doutor? Eu acho que o que eu vejo, que eu vejo potencial de fazer muita diferença nos pacientes é a informação. Eu acho que cada vez mais a gente tem a internet, tem esse programa, a gente consegue buscar informação e às vezes a informação chega pra gente. Então, assim, conhecer do próprio corpo, conhecer das doenças, conhecer o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que evitar, bons hábitos, os remédios que eu tô tomando, pra que eu tô tomando cada remédio. Eu acho que isso tem um impacto fundamental na saúde da pessoa. A pessoa começa a ser proativa no seu cuidado e não só estar na mão do sistema de saúde ou de quem o cuida, né? Que maravilha, gente. E com essa super mensagem, né, de alimentação saudável, uma vida em paz, tranquila, cuidar com estresse, enfim, gente, e acima de tudo com exercício, a gente também protege o nosso coração e uma visita periódica ao cardiologista, tendo alguns sintomas aí, ficar mais alerta, mais atento, viu? Tivemos o prazer de entrevistar aqui o Dr. Silas Furquim, nosso médico cardiologista, que brilhantemente deu uma aula de como a gente pode fazer a lição de casa, né? Cuidado com os excessos, cuidado com os abusos, minha gente. Isso tudo vai levar para o coração, e o coração tem que amar de verdade, viu? Doutor, muito obrigado, foi uma honra receber
recebê-lo. Não demore muito para voltar, né? E tenho certeza que quem está em casa assim recebeu todas as dicas e vai ficar mais atento aí para cuidar mais desse compasso do amor chamado coração, doutor. Não, eu que agradeço e estou sempre à disposição. Quando convidar, estou de volta. Obrigado, doutor. Que Deus o abençoe sempre mais, viu, gente? Amém. E depois dessa aula sobre saúde do coração, minha gente, que tal então vamos colocar o nosso coração no mesmo compasso de Deus? Chegou o nosso momento de oração. Deus de amor e paz, olha com compaixão para todos os que enfrentam doenças e dificuldades. Envolva-os com teu amor consolador e dá-lhes a paz que somente tu podes oferecer. Que em meio às tempestades da vida, eles sintam tua presença como um refúgio seguro. Concede-lhes a cura, Senhor, e renova suas esperanças a cada dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E como foi importante, né, a gente receber essas orientações, como é importante esse programa Saúde e Fé, onde a gente pode aprofundar sobre doenças, não é sobre cuidados, né, para a gente cuidar mais e melhor da nossa saúde. Hoje a gente falou do coração, gente, do coração que é o símbolo também do amor, né, tudo a gente fala do coração. E que bom a gente poder colocar esse nosso coração em sintonia com Deus, cuidar desse coração, porque também é a sede das nossas emoções, a espiritualidade, dessa comunhão espiritual com Deus. Então, potencialize assim uma vida de oração, reze todos os dias, é importante. A gente sabe o que isso traz de benefício para a nossa vida, uma vida de oração, uma vida eucarística, uma participação também na comunidade. Então, não deixe de potencializar, porque isso nos garante, é uma segurança, né? Uma proteção. O coração é uma bomba que empurra o sangue, traz o sangue e essa vida que continua. Então é assim mesmo também a nossa espiritualidade. Todos os dias a nossa vida de oração, a perseverança na fé, isso faz bem, é como esse motor que nos mantém vivos e ajuda inclusive o órgão chamado coração. Mas agora eu quero convidar você, ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida, pedindo que a Mãezinha do Céu interceda por você, por sua casa, por sua família, pelas pessoas principalmente assim que estão desenganadas, desempregadas, as pessoas que estão vivendo momentos difíceis, que São Peregrino também interceda lá do céu, principalmente por todas aquelas pessoas que receberam o diagnóstico do câncer, já que ele é o protetor contra o mal do câncer, que ele interceda para que essas pessoas tenham força e coragem e acredite que o maior remédio está dentro de nós, a capacidade que temos de acreditar na vitória, viu? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo da água com muito carinho. Essa vai para o Dr. Silas, gente, hoje aqui, viu? Mas pode preparar a sua e vamos invocar uma bênção tão especial, viu? Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, ao encerrarmos esse programa, mais um programa na graça de Deus, nós invocamos a Tua bênção sobre cada filho e cada filha que nos acompanha, de modo especial sobre esta água tão limpa, tão pura e tão transparente que nós vamos tomar. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la, que ao tomar desse sacramental, desça sobre cada filho e cada filha todas as bênçãos, as graças, a saúde física e a saúde espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, essa vai para o Dr. Silas, viu, gente? E eu quero agradecer mais uma vez o seu carinho, nosso super time, a sua audiência. Chegou o final de semana, descansa, aproveita, curta a sua família, mas não descuide a sua vida espiritual. Amanhã, domingo, vai na sua comunidade, na sua paróquia, receber a Eucaristia, porque domingo é dia do Senhor, viu? E a gente compromete com você fazer esse propósito. Semana que vem estaremos juntinhos com mais uma edição do Saúde e Fé. Deus abençoe. Senhor, e me devolve a vida.